Eu comecei a namorar o Valmir, eu era muito nova, eu tinha 16 anos. Ele foi o meu primeiro namorado, então com 18 anos, logo eu me casei com ele. Naquela época, eu estava muito apaixonada, então para mim aquilo era sim a coisa certa a se fazer. Mas com o tempo eu fui percebendo que não. Com o tempo eu fui percebendo que eu poderia ter esperado mais um pouco, ter namorado outras pessoas. Eu não tive experiência nenhuma antes de me casar. E o Valmir, apesar de ser uma excelente pessoa, Valmir era mais velho que eu. Então, por causa disso, ele tinha um ciúme excessivo. Ele não me deixava fazer nada, ele não me deixava sair de casa, ele não me deixava trabalhar. Ele dizia que não tinha necessidade que eu trabalhasse, já que ele tinha uma condição financeira de vida muito boa. Mas eu queria sair, eu queria ver pessoas, porque ele trabalhava, ele conversava com outras pessoas, já eu não, né? Eu ficava em casa sozinha dia após dia. Nos 3 primeiros anos do nosso casamento, eu me preveni para não engravidar, tomava anticoncepcional, porque eu me achava muito nova, imatura. Só que quando eu completei os meus 21, essa vontade de ter um filho acendeu, aflorou, sabe? Eu pensava, poxa, eu acho que já é a hora. Hoje em dia eu tô bem mais madura, sou outra, e se eu tiver um filho também, vai dar um sentido a mais na minha vida. Eu vou ter alguém para amar, para cuidar, para me fazer companhia. Só que, para minha triste surpresa, quando eu fui contar pro Valmir, quando eu fui dividir para ele, né, que eu tava com essa vontade de ter um filho, ele me revelou que ele tinha feito uma vasectomia há vários anos atrás, porque ele nunca quis ser pai. Nossa, aquilo me fez sentir tão frustrada, sabe? Porque, poxa, primeiro que ele me deixou tomar anticoncepcional durante 3 anos, encheu meu corpo de hormônio, sendo que todo mundo sabe o quanto faz mal, sem necessidade nenhuma. Ele nem fazia filho mais. E outra coisa também, ele podou os meus sonhos pela raiz. Ele nunca me perguntou se um dia eu ia querer ter filho ou não. Ele não me deixou fazer parte de uma escolha que era sobre a minha vida. Ele simplesmente foi lá e podou. Eu senti que foi a partir daí que o nosso casamento começou a morrer. Depois disso, eu me decepcionei com ele, eu me decepcionei comigo mesma por eu ter sido precipitada, sabe? Por eu não ter esperado um pouco, né? De ter feito aquela escolha de me casar. E o nosso casamento foi ficando cada vez mais distante, cada vez mais frio. Com 20 anos de casamento, nós dois parecíamos mais irmãos do que marido e mulher, se é que você me entende. Nessa altura, eu já nem tinha esperança de viver qualquer coisa diferente na minha vida, sabe? Eu esperava que ia ser aquela mesmice até o final dos meus dias. Quando um dia o meu irmão me ligou e perguntou se o Sandro, meu sobrinho, poderia ficar na nossa casa para ele poder estudar, já que a gente morava na cidade grande, então facilitaria para ele, né? Quando eu me mudei lá da nossa cidade, o Sandro, esse meu sobrinho, ele era criança, ele tinha 4, 5 aninhos e nessa altura ele já tinha seus 18, então eu praticamente não conhecia ele mais. Eu falei pro meu irmão que eu iria conversar primeiro com o Valmir para poder saber a opinião dele, afinal a casa era dele, mas que eu achava que ele não iria se opor. E aí nisso eu cheguei no Valmir, né, conversei, expliquei e ele falou que para ele tudo bem, que ele não via problema e que ele até achava bom, porque eu vivia tanto reclamando de ser sozinha que o meu sobrinho ia servir para fazer companhia para mim e eu nem tinha pensado por esse lado, sabe? Quando ele falou, eu falei, poxa vida, é mesmo, né? Nisso eu liguei de volta pro meu irmão, falei assim, olha, pode mandar o meu sobrinho, o Valmir falou que por ele tudo bem, e o meu sobrinho veio pra nossa casa. E ele, nossa, um rapaz tão bonito, tão educado, completamente diferente daquele menininho que eu me lembrava quando eu saí de lá. O Sandro chegou na nossa casa com um pouco de vergonha, retraído. Ele tinha medo de que ele estivesse incomodando ali, sabe? Mas a respeito disso, o meu marido Valmir foi muito gentil com ele, falou assim que ele poderia ficar à vontade, que a nossa casa também era a casa dele. E aí nisso, eu e o meu sobrinho, pouco a pouco, começamos a aproximar, a conversar normal, né? Isso aí era uma coisa que não tinha como evitar.
E eu percebi que o Sandro, ele era bem mais maduro do que os rapazes da idade dele. Inclusive, ele não tinha amizades, porque ele falava assim que ele não tinha paciência com o papo das rapaziadas da idade dele, sabe? E isso me admirava. E quando ele falava sobre o curso dele, né, que ele estava fazendo, ele falava com tanto amor que dava gosto de ouvir. Eu passava horas ouvindo o Sandro falar a respeito do curso dele. Um dia, o Sandro me contou que a última namorada dele tinha 34 anos. E isso me surpreendeu, porque o meu sobrinho só tinha 18 e tinha namorado uma mulher que era quase da minha idade. E da forma que ele me falou sobre ela, eu tive a sensação que ele ainda gostava, que tinha ficado uma coisa inacabada, sabe? Então eu passei a perguntar muito sobre esse relacionamento, por que que eles terminaram, se ele ainda mantinha contato com ela, porque eu queria ajudar, eu queria entender se ele ainda gostava dela ou não. E aí, com isso, de tanta gente conversar, de tanta gente ir ficando cada vez mais íntimos, eu contei pra ele também que o meu casamento não ia nada bem e falei sobre a frustração de não poder mais ter um filho, né? Que agora já tinha até passado, afinal eu já estava com quase 40 anos, eu praticamente nem poderia mais engravidar pelo meu marido que fez vasectomia sem me deixar escolher, né? E agora pela minha idade também que já tinha praticamente passado. E o Sandro falou assim pra mim, olha, você não deveria jogar a sua felicidade fora assim, você deveria sim ir em busca da sua felicidade. Eu não sei ao certo quando rolou alguma coisa entre a gente, porque eu e o Sandro passávamos muito tempo juntos. Então eu não sei te contar que momento certinho rolou aquilo entre a gente. Eu só sei que da primeira vez que a gente se beijou, eu senti algo tão novo, sabe? Que mesmo lá atrás, quando eu comecei a namorar o Valmir, que a gente estava apaixonado, eu nunca tinha sentido aquilo. Foi algo muito forte. Mas mesmo assim, eu tinha medo e eu tinha culpa. Eu estava traindo meu marido, uma coisa que eu mesma não era a favor. E pior, com o meu sobrinho, o filho do meu irmão, que tinha a metade da minha idade. Então não era uma situação tão simples assim. Mas a gente foi se envolvendo, foi se envolvendo. E quando eu de fato me entreguei para ele, quando de fato a gente consumiu aquela nossa relação, eu falei assim para ele que eu estava perdida, que eu não sabia o que fazer, porque a gente estava se apaixonando um pelo outro. E ele só falava assim para que a gente vivesse um dia de cada vez, para que eu não ficasse me preocupando com o amanhã, que a vida era muito curta para a gente esquentar a cabeça com essas coisas, mas eu não gostava daquela situação, sabe? E quanto mais eu me apaixonava pelo Sandro, quanto mais eu me apaixonava pelo meu sobrinho, mais a minha relação com o Valmir ia ficando difícil. O Valmir começou a implicar com o Sandro, porque a gente passava tempo demais junto, só que ele não sabia o real motivo. Ele achava que o Sandro era gay, porque o Sandro não tinha namorada e ele também não saía de casa, a não ser para estudar, né? E aí a gente foi levando essa situação. Eu vivi 6 meses nessa vida dupla, casada com o meu marido, mas tendo um caso com o meu sobrinho. Eu ficava muito mais com o meu sobrinho do que com o meu marido. E aí um dia eu já estava cansada, eu não suportava mais mentir, eu não gosto de mentira. Então eu cheguei para o meu marido e falei assim que eu queria me separar. Ele não entendeu, porque eu nem saía de casa, né? Então ele sabia que não tinha chance de eu estar com outra pessoa. Mas eu falei pra ele simplesmente que não dava mais, que eu não estava feliz no nosso casamento e que, sei lá, eu ia em busca da minha felicidade. Naquele momento, eu não tive coragem de assumir pro Valmir que eu estava saindo de casa porque eu estava tendo um caso com o meu próprio sobrinho. Juntei as minhas coisas e saí juntamente com o Sandro. Eu não achava justo, sabe, continuar ali, já que a casa era do Valmir. Só que quando a gente saiu, a minha ficha caiu. A gente não tinha para onde ir. A gente tava assim perdido, sabe? E o desespero bateu. Na hora do desespero, o Sandro resolveu ligar para a mãe dele para poder pedir ajuda e ele acabou contando para ela sobre o nosso relacionamento. A mãe dele ficou muito brava, a minha família ficou toda contra mim porque eles diziam assim que eu tinha seduzido o meu próprio sobrinho
e não tinha como eu falar qualquer coisa para me defender. O Sandro, ele tinha um pouquinho de dinheiro, era coisa bem pouca mesmo, porque quando ele se mudou para cá, né, que ele veio para estudar, ele trouxe um pouco para custear os estudos dele. Então, o pouquinho que ainda tinha, a gente usou para poder alugar 2 quartinhos, uma coisa bem simples, mas era o que a gente tinha condição naquele momento. E aí a gente começou a procurar emprego e não encontrava nada. E a gente estava tendo uma vida bem regrada, sabe? Porque o dinheiro que o Sandro tinha praticamente foi o que a gente pagou o aluguel daquele quartinho. E eu vi que, na realidade, as coisas eram bem diferentes. Que quando eu tava com o Valmir, eu ficava fantasiando aquele momento, sabe? Ficava imaginando quando eu ia sair de casa e viver com o meu sobrinho, o amor da minha vida. Mas na realidade, as coisas eram muito difíceis. A gente tinha que regrar até a comida, porque não aparecia trabalho. E aí eu encontrei um serviço de faxineira. Logo eu, uma dondoca que nunca tinha precisado pegar no pesado, trabalhar de faxineira, mas eu não tive escolha, ou era isso ou a gente passava fome. Então eu fui trabalhar enquanto o Sandro continuava procurando, mas ele não encontrava. Eu acho que por causa da pouca idade dele também, sabe? E a gente naquela vida difícil, naquela vida sofrida, mesmo assim o Sandro tentava me dar conforto, falava assim que ia melhorar, que as coisas iam se ajeitar. No meio dessa confusão toda, no meio dessa preocupação, dessa vida difícil, eu descobri que eu estava grávida. E eu fiquei desesperada, porque apesar de ser o meu sonho, aquele não era o momento. A gente mal tinha condições de comer, como a gente ia bancar um filho. E fora que eu sabia que também agora a minha idade era um fator de risco. Mas o Sandro, ele ficou que era só alegria. Ele falava assim, não se preocupa, porque eu vou cuidar de vocês dois. Só que mais uma vez eu falo, na vida real as coisas é bem diferente, porque apesar do médico ter me receitado um repouso absoluto, justamente por causa da minha idade, eu não pude fazer esse repouso. O Sandro não conseguiu trabalho e a gente precisava pagar o aluguel. Então eu continuei trabalhando, eu menti para minha patroa, aliás, eu não contei da minha gravidez e continuei trabalhando. E um dia eu peguei tanto peso no trabalho, tanto peso, que eu cheguei em casa morta de cansada. Tomei um banho, deitei e dormi. E acordei na madrugada sentindo fortes dores mesmo. Falei, Sandro, me leva agora para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu fui direto para a emergência. E quando eu acordei, me contaram que meu bebê não estava vivo mais, que na verdade meu bebê não existia mais, né? Eu tinha perdido o meu bebê. O Sandro chorava desesperado, ele se culpava, falava assim que a culpa era dele, que ele não era homem suficiente para sustentar a família dele, que aquilo aconteceu porque eu tinha que trabalhar para sustentar dele, mas eu sabia que o motivo não era só esse, eu sabia que metade da culpa era sim por causa da minha idade. Depois de muita tristeza, eu consegui superar isso e continuar a minha vida adiante. Afinal, não tinha o que se fazer mais, o meu filho já não existia. Mas o Sandro, ele nunca se perdoava, ele sempre se martirizava e chorando e passava o dia na rua. E depois disso a gente começou a brigar e mesmo eu tentando acalmar as coisas, sabe? Falando pra ele, não é assim, a gente vai superar, a gente se ama e é isso que importa. Mas ele já não era o mesmo e a gente brigava. E aí um dia o Sandro chegou em mim e falou assim que ele não aguentava mais viver daquele jeito, ele já não suportava mais, que ele tinha arrumado a namorada da idade dele e ele ia sair de casa. Ele não queria viver comigo mais. Eu implorei para ele e eu pedi, não me deixa. Mas ele me pediu desculpa e foi embora. E quando eu me vi ali, naquela situação, sozinha, o meu mundo desabou. Porque eu abandonei tudo, eu larguei a vida confortável que eu tinha com o Valmir. Apesar de ser uma vida triste, mas era confortável. Tudo por causa do Sandro, e o Sandro me abandonou. Então, se eu errei, se eu acertei, eu não sei. Eu sei que eu deixei o meu marido porque eu era infeliz e fui atrás da minha felicidade. Eu abandonei tudo para viver com o meu sobrinho que eu amava e que eu achava que seria a minha felicidade. E eu não sei se eu só tô colhendo o que eu plantei ou se eu já vim com esse destino cruel.
Eu só sei que até hoje eu sou infeliz e para falar a verdade, eu acho que eu jamais vou experimentar esse sentimento que todo mundo fala, essa tal dessa felicidade. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nem sei se essa interpretação de hoje saiu boa. Eu já tava com história gravada antes para postar para vocês no lugar dessa, mas eu assisti essa história em um programa de televisão de 13 anos atrás, o programa da Márcia. Então, assim, eu achei ela muito interessante. Não achei legal, óbvio, né? Uma traição, ainda mais com o sobrinho. Mas eu achei uma história diferente de tudo que a gente tem aqui. Então, eu guardei o meu vídeo e saí correndo para gravar ela para vocês, tá bom? Espero que tenha conseguido passar a interpretação aí. Lembrando que foi no programa da Márcia que passou 13 anos atrás essa história, gente. Uma história real, segundo o programa, né? E poxa, que pesado, né? A mulher, ela começou desde sempre fazendo escolhas erradas, casou nova e pelo que ela fala, no começo ela fala, ai, eu tava apaixonada, então eu achei que fosse a coisa certa a fazer. Mas logo depois ela fala, ai, com o tempo eu vi que não era. Então eu acho que ela não tava tão apaixonada assim, sabe? Eu acho que no calor do momento, do primeiro namorado, ela se empolgou e casou. Já começou fazendo escolhas erradas na vida, gente. Casamento é uma coisa que tem que ser pensada com carinho, com cuidado, sabe? Conhecer bem aquela pessoa, conhecer a si própria, porque para depois não ocorrer essas coisas, sabe? Olha só, né? Ela começou fazendo a escolha errada, e aí depois, na carência do momento, né, conheceu o sobrinho, que como ela disse, ela não conhecia mais e acabou se envolvendo. Tudo errado nessa história. Começou fazendo escolhas erradas desde lá do começo da vida dela. Então, assim, não vou julgar, mas é óbvio que tá tudo errado nessa história. Como já se passou vários anos, eu não sei se hoje em dia ela conseguiu aí colocar a vida dela em ordem e ela conseguiu de fato ser feliz, né? Mas o que eu tenho para dizer com essa história, gente, a conclusão, a lição que eu tirei é que tudo na vida é questão de escolha. Então, às vezes, a gente passa por situações que dava sim para ter sido evitada, sabe? Às vezes, se você parar um pouco e pensar antes de tomar certas decisões, sabe? Pode sim prevenir que você viva coisas assim absurdas na sua vida. Então, às vezes, não é nem o fato de, ai, eu vim no mundo para sofrer, ai, eu vim fadada a não ser feliz. Às vezes não é isso. Às vezes são só escolhas erradas que você faz na vida. Uma escolha errada leva a outra, leva a outra, leva a outra. E quando você vê, você se encontra numa situação que, tipo, é praticamente impossível de sair. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação. Fiz ela tão correndo que, olha, eu espero que tenha dado certo aí. Deixa um ok que se você gostou, fala, não, Angélica, ó, deu ok, ou não, deu mais ou menos, mas deu pra engolir, porque a gente foi muito correndo mesmo. E foi uma história grande, não foi fácil decorar ela. Dê seu joinha para ajudar aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha, eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais é interpretação de história de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto podem ser reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Eu sempre gosto de deixar bem claro, porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam sim uma lição de vida no final do vídeo, tá certo? E é isso, um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau!